Com a proximidade do verão, a dengue volta a ser uma das maiores ameaças à saúde pública do brasileiro. Epidemias recentes levaram a recordes de casos, mortes e sistemas de saúde colapsados. Num cenário de mais de 1 milhão de infecções por ano, a resposta precisava avançar. E ela veio do Instituto Butantan, com o anúncio de uma vacina 100% produzida pelo Brasil contra a dengue. Depois de anos de estudos, a Anvisa aprovou o imunizante que protege contra os 4 tipos do vírus. É um marco porque pode transformar a cobertura vacinal e reduzir a dependência de importações. E porque funciona para quem já teve ou nunca teve dengue, um desafio das vacinas anteriores. O governo planeja distribuir o imunizante pelo SUS e priorizar as áreas de maior risco. Mas ainda há questões em aberto como as faixas etárias, produção em escala e a estratégia do PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com uma convidada ou um convidado, nós vamos nos aprofundar num tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o médico sanitarista, o Dr. Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Oi, Dr. Vecina, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Muito obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores. Vamos lá, doutor Vecina, porque a vacina do Butantan, foi anunciada como 100% produzida no Brasil. O que significa, na prática, essa autonomia industrial para o SUS e para a Política Nacional de Imunização, hein? Veja, primeiro é muito importante que nós tenhamos capacidade de desenvolver uma vacina como a da dengue, na medida em que o Brasil não é um país pequeno, é um país de 200 milhões de habitantes. Então, sair aí no mercado tentando achar alguma coisa para 200 milhões de habitantes é muito difícil, porque a maioria dos fabricantes não tem uma capacidade de repente, assumir uma população tão grande quanto a nossa. Então, nós temos que ter, não por conta do nacional desenvolvimentismo das décadas de 50, mas por causa de um país que tem um sistema único de saúde, de base universal, gratuito, nós temos que ter a condição de produzir produtos estratégicos nós mesmos, porque senão nós vamos ficar com dificuldade de cobrir as necessidades do nosso povo. Então, acho que foi muito importante ter uma instituição como o Butantan, ter uma instituição como a Fiocruz, desenvolvendo coisas estratégicas para a nossa população. É lógico que podíamos ter qualquer indústria. Eu, na minha opinião, acho que nós poderíamos ter indústrias de capital nacional, de capital internacional, seja lá o que for, mas que produzisse no Brasil e que estivesse atento para as nossas necessidades. Ter um órgão que é do Estado, mas com uma capacidade de fazer essas coisas de uma forma muito mais rápida, como o Butantan já demonstrou durante a Covid. A primeira vacina contra a Covid foi uma vacina desenvolvida na China, mas que o Butantan fez um acordo de cooperação e trouxe a vacina para o Brasil. A tecnologia desta vacina contra a dengue é uma tecnologia bastante pacificada. Só para dar um exemplo, 2 exemplos, a vacina da febre amarela que é produzida pela Fiocruz e a vacina da varíola, que nós já produzimos no passado, aí até a extinção da doença, são vacinas baseadas em um vírus atenuado.
O vírus atenuado, basicamente, é um vírus que não tem mais capacidade de invadir a célula. Às vezes as pessoas chamam de vírus morto. Não é um vírus morto. Ele não é totalmente desativado, mas ele é incapaz de invadir células, portanto, é incapaz de produzir doença. No entanto, ele tem material imunológico em quantidade suficiente para despertar o nosso sistema imunológico. Então, uma vez injetado, cria um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai garantir o desenvolvimento de defesas do nosso organismo. Basicamente, é esse o mecanismo. E nós tivemos uma cooperação internacional para chegar a esse vírus atenuado do NIH nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, é uma tecnologia que nós dominamos, conhecemos e está aí, vai estar aí à disposição da nossa população, espero, ainda neste mês de dezembro. Perfeito. E, doutor, a Anvisa, ela aprovou o imunizante afirmando que ele protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. A gente está falando aqui de uma imunização completa? Estamos falando de uma imunização completa. Essa vacina, os testes clínicos, ou seja, a fase 1, fase 2, fase 3, começaram em 2009. A fase mais importante, que é a fase 3, quando você amplia muito o número de pacientes, o número de pessoas submetidas ao teste, começou em 2016 e demorou até 2025. É inusual demorar tanto assim um teste de fase 3. Demorou por quê? Porque como são 4 sorotipos, nós tivemos muita dificuldade em conseguir um número suficiente de pacientes que tivessem tido a dengue de tipo 3. Os outros casos, 1, 2 e 4, nós conseguimos fechar um número que é o número previsto no projeto de pesquisa original. Eu faço um projeto, o projeto foi feito para testar 16 mil pessoas. 8 mil receberam placebo, 8 mil receberam a vacina. E nós tínhamos que, ao longo do projeto, identificar um número suficiente de casos de cada um dos 4 vírus. E tivemos uma circulação pequena do vírus tipo 3. Então, isso demorou mais tempo para a gente conseguir a autorização da Anvisa. Mas, finalmente, chegamos a um número e a Anvisa concordou em aprovar. É uma vacina de dose única que consegue imunizar as pessoas. O nível de cobertura das pessoas é de 73%. Contra a doença grave, é de 86% a capacidade de defesa. É um pouco menos, mas é por aí. 86% contra a doença grave. 73% para pessoas que nunca tiveram nenhum tipo das 4 doenças da dengue. Além disso, quem já teve dengue, essa é uma preocupação importante também, a primeira vacina contra a dengue foi produzida pela Sanofi, mas ela tinha um problema para quem já tinha tido o vírus. Neste caso, a nossa vacina não tem nenhum problema de pessoas que já tiveram o vírus ou de pessoas que venham a ter o vírus. Ela defende sem produzir efeitos colaterais. Então, é uma vacina de dose única, grande vantagem em relação à vacina que nós temos no país hoje, que é a vacina da Takeda, cujo principal problema nem é ser de 2 doses, 90 dias, toma a dose hoje, 90 dias toma reforço. Mas o problema da Takeda é a incapacidade de produzir um grande volume como nós precisamos. Ela tem uma capacidade menor de produção. Ela está vendendo também essa vacina praticamente no mundo inteiro. Hoje,
cerca de 50%, metade da população da Terra, está sujeita a ter dengue. Uau! Então, é um negócio muito importante, tá certo? Então, nós finalmente estamos numa situação boa para nos defender da doença. Então, principalmente, como o senhor disse, ela age estrategicamente em duas populações, né? Na população que nunca foi infectada e na população que já teve dengue. Assim, Exatamente. a gente está falando de um plano, de fato, 360, né? Completo. Lembrando também que as pessoas que já tiveram dengue, quando elas têm dengue novamente, isto é um problema mais grave, porque a grande chance de a segunda vez que tem dengue, ter a dengue na forma hemorrágica, que tem uma letalidade que mata mais do que a primeira vez que você teve dengue. A dengue hemorrágica, ela é mais letal. Então, por isso a importância de saber como é que a vacina reage quando o paciente já teve dengue e toma vacina, né? Pois é. Agora, doutor, pensando na realidade do mundo, né? E o Brasil faz parte dessas movimentações e dessas mudanças climáticas. Pensando no verão, na sazonalidade das chuvas, o Brasil é um local, é um território perfeito para a proliferação, né, da dengue. A gente vai lembrar aqui que por vários anos nós ultrapassamos a marca de 1 milhão de casos anuais, o que é um número muito considerado. Sem falar no colapso dos sistemas de saúde, principalmente nas capitais. Esse plano de vacinação contra a dengue 100% brasileiro, ele ajuda, inclusive, em todo o nosso sistema de saúde, né? Não só nas capitais, mas em todos os espaços. Sem dizer a Veja, mortalidade. a ideia, vamos recuperar um pouco disso que você nos trouxe aqui. Na média, a gente vinha tendo nos últimos, exceção feita a 2024, né? Este ano nós devemos fechar com algo em torno de 2 milhões de casos. Subiu bastante. Subiu bastante. Antes de 2024, 23, 22, 21, nós tivemos uma média entre 1 milhão e 1 milhão e meio de casos. 2024, nós tivemos 6 milhões de casos. 6 milhões. Em média, morreu nesses anos todos algo em torno de 1.000 pessoas da dengue. No ano de 2024, foram um pouco mais de 5 milhões de casos. Um pouco mais de 5 mil casos. 6 milhões de doença, 5 mil mortes. O que aconteceu em 2024? Que é uma preocupação dupla que nós temos que ter. Primeiro, com a capacidade do mosquito. Segundo, 2024 foi o ano mais quente dos últimos 60, 70 anos. Nós, em 2024, subimos 1,5 graus a temperatura do Brasil e do mundo. O mosquito é um mosquito que voa e que necessita de sangue para maturar seus ovos, né? A fêmea é fecundada pelo macho e a fêmea fica com ovos em condição de serem colocados na natureza. Para que esses ovos amadureçam, ela precisa de sangue. Ela pode conseguir esse sangue onde ela quiser, mas ela tem preferido, pela facilidade de conseguir, o sangue humano. Então, uma quantidade muito grande de fêmeas, durante o ano mais quente, entraram na fase de pôr ovos. O que é importante a gente entender é que, com o calor, os gastam menos energia para voar. Com o calor é mais fácil o mosquito se reproduzir e o mosquito picar mais pessoas.
Com o frio, o gasto energético do mosquito aumenta muito. Com o calor, o gasto energético diminui muito e ele consegue voar mais e morder, picar mais pessoas. E foi isso que deu essa multiplicação por quase 4 do número de casos em 2024, e por isso que teve também essa explosão de mortes. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas temperaturas que sobem. O fato de que a gente hoje tem muitos gases de efeito estufa, o gás de efeito estufa são os gases que são liberados com o processo de combustão. E eles formam uma proteção sobre a Terra que permite que os raios solares entrem na Terra, mas ao serem refletidos para voltar para o espaço, eles são retidos por essa quantidade de gases de efeito estufa. Ele fecha a Terra e não permite que os raios solares retornem ao espaço, aquecendo a Terra. Essa é a razão pela qual nós fizemos lá a COP30, essa é a razão pela qual nós fizemos 30 COPs até agora, discutindo como é que a gente faz para impedir a Terra de aquecer. Quando a Terra aquece, muitas coisas ruins acontecem. Uma delas é o aumento da temperatura. E o aumento da temperatura cobra o seu preço em vidas. Afeta a vida, principalmente dos mais idosos, porque uma temperatura elevada diminui a chance da gente sobreviver aqui, porque estamos acostumados a uma temperatura média da Terra não muito elevada, e quando ela eleva, nós sofremos. Os pacientes que têm cardiopatia, as crianças com a desidratação, ou seja, isso é muito grave. Mas além de tudo que o calor provoca, ele aumenta a capacidade de locomoção dos mosquitos. E é isso que fez a explosão de casos em 2024. Então temos que nos cuidar. Nossa, é verdade. E precisamos do mapa do caminho também, aproveitando que o senhor falou em COP30. A gente precisa ter visibilidade de quando a gente vai ter mais cuidado e carinho pelo nosso planeta, né, doutor? Agora, voltando a falar da vacina, a estratégia do governo foi de priorizar os territórios de maior risco. Eu queria entender com o senhor, como sanitarista, como ex-presidente da Anvisa, qual o critério que o senhor acha mais inteligente de distribuição de vacinas? Eu tenho 4 aqui para passar para o senhor. Incidência histórica, tendências climáticas, a própria estrutura do local de saúde ou então a densidade populacional, hein? Qual seria o caminho mais estratégico e mais inteligente de distribuição dessas vacinas pelo SUS, doutor? Veja, eu acho que nós não temos a resposta boa para essa pergunta tão importante que você fez, né? Os 4 pontos são muito importantes. A gente costuma pensar muito na capacidade de morrer, né? Na letalidade. Então, quanto maior a letalidade, mais eu tenho que olhar para aquela faixa etária. Então, os velhinhos são mais frágeis. Por que eles são mais frágeis? Porque o sistema imunológico deles está em regressão, né? O velhinho não sobe em árvore por razões óbvias. Da mesma maneira que ele não sobe em árvores, ele é mais factível de morrer. A mesma coisa acontece com as crianças. As crianças são mais factíveis. E por quê? Porque ainda não desenvolveram seu sistema imunológico. Os velhinhos estão na descendente e as crianças estão na ascendente, né? Esse é um critério importante. Gestantes deveriam ser prioridade. Por quê? Porque elas estão criando uma criança no seu ventre, e isso faz com que ela tenha que dividir a sua capacidade de defesa. Ela vai defender a criança e vai se defender. Só que ela é mais imunoincompetente. Ela é incompetente para fazer a sua defesa. Então essas são as populações de maior risco.
Por outro lado, a gente não pode deixar de pensar nas populações de maior vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? São pessoas que se expõem mais ao agente agressor. Então, por exemplo, trabalhador de saúde. Trabalhador de saúde, como ele está o tempo todo num local público, se houver circulação de mosquito com vírus lá, ele vai estar lá todo dia. Então, ele pode ser que seja uma população muito vulnerável. E aí eu tenho que olhar para ele da mesma maneira que eu olho para os pacientes que têm maior risco. Então, risco e vulnerabilidade são os dois elementos que eu vou ter que casar para tomar a decisão de quem vacinar primeiro, né? Nós estamos aprendendo muito sobre isso. Durante a pandemia, não aprendemos. Na pandemia, nós começamos a vacinar as pessoas de maior risco, os idosos. Talvez a gente tivesse que pensar nas pessoas mais vulneráveis naquele momento. Uhum. Os profissionais de saúde, esses foram garantidos, mas, por exemplo, motorista de ônibus, nós não vacinamos os motoristas de ônibus. Professores, nós preferimos suspender aulas a vacinar professores, também foi inadequado. Empregadas domésticas. As pessoas que vivem para lá e para cá são as pessoas que são mais vítimas. No caso da dengue, nós temos que olhar a população de mosquitos. É possível, com certas armadilhas, conseguir estimar a população de mosquitos de uma determinada região. Se a população cresce, eu devo aumentar a cobertura. Então, não temos uma única resposta, mas acho que nós vamos agora, com a oferta da vacina, aprender isso. Veja que nós começamos a vacinar com a vacina da Takeda as crianças de 10 a 14 anos. O Ministério fez isso porque encontrou nessa população uma vulnerabilidade maior. O Butantan tem 1 milhão de doses prontas que devem ser entregues agora em dezembro. Qual vai ser o plano do Ministério? Não sei, né? Mas o Ministério tem uma equipe de profissionais da saúde, médicos infectologistas, médicos imunologistas, que têm a capacidade de encontrar a melhor resposta para a pergunta que você fez. Então, eles vão decidir aonde vai esse 1 milhão de doses. Paralelamente a isso, o Ministério da Saúde e o Butantan fizeram um planejamento de mais longo prazo. Então, o Ministério da Saúde, o Butantan já contratou uma empresa chinesa para produzir mais doses de vacina. A hipótese é que essa empresa chinesa produza algo em torno de 100 milhões de doses de vacina no próximo ano. Para que contratar a empresa chinesa? Para conseguir atender outros mercados que não o mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, o Butantan se prepara para ser capaz de produzir nos próximos 3 anos, mais 300 milhões de doses. De novo, nós queremos proteger a nossa população e queremos ajudar os países todos da América do Sul. Os países todos da América do Sul estão com epidemia de dengue. São países quentes, com chuvas, com reprodução de mosquito. Então, o sul dos Estados Unidos tem dengue, o sul da Europa, a Europa mediterrânea, tem dengue. Os países asiáticos têm dengue. Todos esses locais eu tenho a circulação do Aedes aegypti, por um lado, e, por outro lado, temperaturas elevadas, porque nós estamos com esse problema no mundo inteiro. Já foi encontrado o Aedes aegypti na Islândia, um país extremamente frio. Como é que o mosquito chegou lá? Provavelmente chegou dentro de um container, num navio de carga, mas chegou, né? Tem chance dele se habituar àquele local? Difícil por causa do frio, mas sei lá, né?
É, interessante. Estou aqui refletindo sobre o que o senhor falou. Olha, é muito difícil refletir sobre esse maldito mosquito, viu? Eu, quando era secretário municipal de saúde, fizemos de tudo para entender magicamente como funciona. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Principalmente o senhor falando, adicionando aqui, que a gente não aprendeu muita coisa com a epidemia da Covid-19, né? Isso também é algo que me preocupa demais. Apesar de entender e de ter compreendido e ter ficado muito feliz quando o Instituto Butantan finalmente pôde, né, produzir as vacinas para os brasileiros. E vem o Instituto Butantan agora com essa notícia incrível dessa dose única contra a dengue. Agora, há alguma população, algum público específico que a vacina para dengue não é recomendada? Sim, por enquanto são 3 públicos, né? O primeiro público são gestantes e recém-nascidos. O segundo público são as crianças, onde não foi terminado o teste com essa vacina. Então, crianças abaixo de 10 anos. Mas foi realizado o teste já. E a Anvisa está avaliando. Provavelmente, talvez 1, 2 meses, mas crianças de 2 anos a 10 anos vão ser autorizadas. Quem provavelmente não vai ser autorizado tão já são os idosos acima de 60 anos. Então, a Anvisa já autorizou que o Butantan realize testes na população até 80 anos, população de 60 a 80 anos. E isso vai demorar mais ou menos uns 6 meses, dependendo da circulação dos 4 sorotipos. As crianças abaixo de 2 anos, eu não tenho notícia se o Butantan vai fazer testes com essa faixa etária ou não. Vamos esperar um pouco mais, tá certo? Muito obrigada, viu? Volte mais aqui no Em Detalhes, foi um prazer. Foi um prazer meu estar com vocês, principalmente porque nós estamos tentando informar a sociedade. E informações com a maior preocupação de que sejam consistentes e vinculadas pela ciência e não pela bobagem, pela mágica, pela mística, né? Então, contem sempre comigo, estou à disposição para participar dessa informação levada ao nosso público. Viva a ciência. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Olha, estão abertas as matrículas para a primeira pós-graduação do Brasil em Teoria Crítica da Sociedade. Eu vou fazer, hein? Esse é um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário. Uma pós-graduação que une a coragem do ICL com a tradição da FESP-SP e um time de professores que realmente fazem a diferença no debate público, tá? E também produzem conhecimento sério que ajudam a desmascarar as estruturas de poder que organizam o planeta Terra. E se você quer estudar com pensadores como Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elias Jabbour e muitos outros, corre! E não perca mais tempo, tá? Acesse emdetalhesicl.com.br e garanta a sua vaga no curso de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Quem sabe possamos ser colegas de curso, hein? Eu te espero. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e logo na sequência tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP,
se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.